Gente, nós caminhamos aqui mais rápido para o primeiro painel, discutindo a questão da safra. Então, esse é o painel mais focado nosso em termos de expectativa dessa safra, um olhar para a safra que vem. Vocês estão vendo aí, nós temos um time de craque aí, tirando a mim, os outros são todos craques. Gente que está conosco desde o início, são sócios nossos nessa discussão, portanto, a gente tem história nessa discussão, tem lógica, tem fundamento. Eu queria lembrar vocês que eu estava vindo de Piracicaba para cá ontem e vendo tudo verde, e lembrando do ano passado. Tudo verde, bonito, brotação de soqueira, tá do jeito que a gente gosta de ver. Mas tem uma porção de aspectos que a gente tem que levar em consideração. A gente está herdando ainda uma porção de consequências daquilo que a gente viveu nos últimos anos, né? Seca, incêndios. Nossa, gente, lembra de incêndios nesse período, ano passado? Geada, praga, doença, enfim, as falhas que seguem continuam. Quer dizer, é claro que a gente tem muito disso, né? O maior desafio que nós temos, eu volto a insistir com vocês, é esse. Isso tem me atormentado, aonde eu vou eu falo disso. Isso é um tormento. Por quê? Porque isso é questionável. Há pouco tempo eu assisti uma palestra, foi online, aliás, quero dizer, tem mais de 50 pessoas online, quero agradecer muito os que estão nos assistindo aqui. Mas eu assisti uma apresentação de o principal cara de energia dos Estados Unidos da América. E ele fez uma apresentação sobre queda de custos dos diferentes tipos de energia renováveis, fotovoltaica, eólica e por aí vai. E é impressionante a queda dos custos. Nós estamos vendo eólica no Brasil. Qual é o preço da energia elétrica que mantém a eólica? A gente está um pouco abaixo da biomassa. É impressionante, mas isso aconteceu. E vai continuar a acontecer. Aí esse gráfico eu trouxe para vocês para lembrar disso. Eu me lembro que a primeira pergunta no final da apresentação do cara veio do nosso amigo Cortez. E o Cortez falou, mas o senhor não falou sobre o nosso caso aqui, da biomassa e do etanol. E a resposta foi uma facada tipo Adélio, viu? A resposta foi assim, olha, eu não falei porque vocês não estão derrubando os custos. Né? E é fato, nós estamos vendo aí esse gráfico fala tudo. Né? A gente está travado. A curva é absolutamente contra os fatos, né? Você não tem reação. Por outro lado, quando você olha no Brasil, né, e aí eu estou trazendo a área de produção de soja, cana, né, para mostrar soja grão nos próximos 10 anos, o que a gente pode esperar em termos de expansão, e de cana, o que a gente pode esperar. Por outro lado, a função da produtividade total de fatores, que é, obviamente, produzir mais usando menos, em síntese, né? Mas que está diretamente ligado à questão de mão de obra, da área plantada e do aumento do uso de capital, você percebe nitidamente que tecnologia é o drive que puxa a lógica da produtividade dos fatores, é de fato esse. Então, quando você olha o crescimento que nós tivemos de uma forma geral nos diferentes momentos e a expectativa que a gente tem para frente, gira em torno de 3% ao ano, o que é realmente assustador para quem compara com outras agriculturas no mundo. Não é, obviamente, exatamente aquilo que, como eu mostrei antes, nós estamos falando de cana-de-açúcar. Então, se você olhar esse efeito, eu peguei os dados da Conab, né? E aí vocês estão vendo a cor verde, a verde fraquinha é a área e a outra é a produtividade. A gente nota uma coisa que eu julgo importante para dizer para vocês. Vamos ver se esse troço vai funcionar. Meu Deus do céu. Eu acho que não vai.
Não quer mostrar. De qualquer modo, esse troféu aqui, de qualquer modo, vocês percebem que a produtividade despencou, né? A partir da realidade que nós vivemos, até por seca e também pela política pública estúpida que nós tivemos em vários anos, daquela senhora que quer fazer energia de vento estocado. De qualquer modo, a gente viveu isso também, né? Além de problemas climáticos que o Nilson apresentou. E é aí que eu aponto, Rapaz, Jacu é duro, hein, cara? Beleza, beleza. Então, vocês percebem trava? Aqui. Tá aí. Então, vejam que a área ela veio na subida com o crescimento do carro flexível, foi uma festa, todo mundo investindo, capital externo, que era quase nada, chegou a 40% do que nós temos no nosso negócio, razão pela qual a gente sempre defende, viu, Betão, a questão do capital externo, né? Então, você está vendo que teve um momento, a partir daquilo que eu chamei de políticas públicas relativas a vento estocado, que a gente começou a entrar num processo de queda diária. Mas se vocês olharem a produtividade, a gente começa a buscar recuperação, aí vem a seca, né? Nitidamente fez isso para nós, o que é muito relevante de observar. Se nós olharmos as curvas que andam paralelas entre as regiões Centro-Sul e Norte-Nordeste, é sempre interessante, eu sempre gosto de fazer isso, você percebe que o efeito da não seca do Nordeste mostra uma sequência de recuperação, enquanto que nós tivemos essa travada que nós falamos antes. É importante também observar isso, né, com tudo aquilo que nós vivemos. No entanto, se a gente olhar a questão da qualidade, a gente percebe algo que é muito relevante para todos nós, que é a recuperação da qualidade. Depois de toda a experiência que nós passamos com a cana-verde, com tudo aquilo que a gente foi aprendendo, com a colheita de cana-verde, você percebe nitidamente que a gente recupera de uma forma que eu mesmo, devo confessar, achei que não iríamos fazê-lo. Eu tinha dificuldade de imaginar essa recuperação. E essa recuperação é extremamente bem-vinda, a gente não vê isso no Nordeste, do ponto de vista de qualidade. Mas aqui no Centro-Sul, a recuperação de qualidade é na veia, é um resultado direto, vai na veia, né? E nos traz essa expectativa positiva, quer dizer, a visão da recuperação, vamos dizer assim, tem a ver diretamente, vamos dizer assim, com o problema da desalavancagem. A gente percebe nitidamente que não estamos entrando. Nós paramos com expansão, a gente está desalavancando. O Andy Duff vai comentar sobre isso no último painel, por isso que eu recomendo, fiquem, porque vai ser um painel muito interessante de discutir o que está acontecendo. O Mané apresentava isso para a gente todo ano, o Andy dá sequência. A gente percebe que isso é importante no processo de recuperação da produtividade. A descarbonização e o etanol é um problema. Caneta de governo nos deu uma... Eu ia usar uma outra expressão, nos trouxe problema, é melhor. A gente passou a conviver com integração de uma forma muito efetiva, integração de cultivos, agregação de valor, isso tudo traz reflexo muito importante na questão dos solos. A gente tem várias das empresas que estão aqui, que trabalham com a questão de biológica, da melhoria da biodinâmica dos solos, da vida do solo, de uma forma muito interessante. No entanto, a gente volta a ter a pressão do mercado internacional com protecionismo, por um lado, precaucionismo. É horroroso aquilo que eu falei antes, insisto com vocês, depois, se vocês tiverem chance, estudem isso para ver os temores que a gente tem disso. E a questão da descoordenação geral a respeito do que nós estamos vivendo. Um dado relevante para dizer para vocês é quando a gente começa a pensar em investimento em inovação, que é fundamental para a gente. Eu trouxe uma frase do presidente Xi Jinping da China, em que ele diz que investimento em inovação se tornou o mais importante campo de batalha no jogo internacional de estratégia. E aí vocês percebem, olha a curva da China
encostando nos Estados Unidos e ultrapassando em muito a União Europeia do ponto de vista de investimento em P&D e também em capital de risco, né? Então, essas imagens são fundamentais para a gente entender em que mundo nós vivemos e o esforço que nós temos que fazer se continuarmos a querer ser, de fato, protagonistas nessa nova realidade. Há uma onda enorme de dados de tecnologia. Eu estou vendo o Léo lá atrás, uma das fotos tem a ver com ele, que é a questão do satélite, da avaliação das coisas, a questão da genética, a questão da irrigação, a questão das pragas, controle de pragas, integração de lavouras, tudo isso é fundamental para que a gente possa fazer essa recuperação, que vai ser um painel que nós vamos discutir aqui. As questões chaves que ficam para que a gente vai dar sequência, eu já estou chamando o Ciro para vir para cá, são as grandes questões do que a gente espera moer, né? Uma pergunta que eu quis trazer para vocês, eu brinquei um pouco com os dados, vocês vão ver, interessante. Nós temos ciclo de produção, existe ciclo de produção em cana, né? Aqui no Centro-Sul? Ou cada ano é um ano, não tem nada a ver um ano com o outro, e não tem ciclo? Vamos discutir isso, né? Como é que é o processo de recuperação, o que a gente pode esperar, e que impacto disso tudo que nós estamos vendo aqui vai acontecer para a safra 23-24. Chamando o Ciro aqui, por favor, Ciro. Obrigado, Sr. Caio. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a presença de vocês, agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui na reunião da Canaplan, discutindo os números da safra, né, e o que a gente pode esperar um pouco para frente. A minha responsabilidade aqui, como a maioria de vocês já sabem, é trazer alguns números, alguns indicadores principais do nosso setor. A Canaplan tem o acompanhamento no projeto Safra, né, que a gente faz o acompanhamento desses indicadores. Então, vou tentar passar rapidamente aqui alguns desses números para a gente posicionar todo mundo aí de como nós estamos na safra até o momento, o que a gente enxerga, como ela vai terminar e já pensando um pouco para frente. Eu começo aqui com as análises dos indicadores mensais. E esse primeiro gráfico traz a produtividade agrícola mensal. A mancha cinza aí, ela retrata os maiores e menores valores dos últimos 5 anos. A linha pontilhada verde mais escura aí, a média das 5 safras, e a verdinha mais clara aí, a safra 22-23. Então, nós tivemos um começo muito ruim dessa safra, como vocês sabem, né? Assustou muita gente, mas também foi reflexo do ano anterior, né? Que esse canavial de início de safra foi o mais prejudicado na sua formação. Então, tivemos um início muito ruim, até que o mês de julho aí foi um grande diferencial, quando normalmente o mês de julho já começa uma queda dessa produtividade agrícola mensal. Esse ano foi mais positivo, né? Teve um certo início, um início mais atrasado da safra, empurrou o canavial um pouco mais para frente, isso foi positivo. E a partir de julho aí nós aproximamos muito da média das últimas 5 safras. Em termos de idade média, o que a gente viu nessa safra, realmente lá no mês de abril, colhemos um canavial bem mais velho do que de costume, muito provavelmente entramos em área de reforma nesse começo de safra que foi mais lento, e depois seguiu uma tendência normal dos canaviais mais jovens, até que julho também fez a diferença ali, colhendo um canavial mais novo para esse período, que sustentou, de certa forma, aquela produtividade que a gente viu no gráfico anterior. Essa tendência de envelhecimento, ela continua agora até o final da safra, né? Mas a produtividade, de certa forma, ela está um pouco mais estabilizada esse ano. Em termos de qualidade, seguindo aí uma tendência relativamente normal nos últimos anos, começou também um pouquinho mais baixo, depois a partir de julho melhorou, obviamente agora também começa a cair, mas o Nilceu também vai falar um pouco mais dos números de qualidade. E, enfim, quando a gente resume esse histórico, né, desses indicadores aqui, é o ATR total por hectare. Obviamente, com o começo ruim, ele teve um dos piores índices lá até o mês de junho,
A partir de julho, aí, com a recuperação dos níveis de produtividade e de qualidade, ele se aproximou muito da média das últimas 5 safras, então vem tentando se recuperar. Quando a gente abre os resultados por regiões, e aqui já fazendo comparativo com a safra passada, todo mundo aí está melhorando, né? O ano passado foi um ano muito ruim, então essa melhora é generalizada na região Centro-Sul. Algumas regiões um pouco mais, outras um pouco menos. Como o Nilson falou lá, quem estava num patamar muito alto caiu bastante. No caso de Catanduva ali foi uma queda muito grande ano passado, então agora relativamente acaba recuperando mais também, devido ao ano passado muito ruim. Mas o que eu gostaria de ressaltar aqui desse gráfico é a média ali da região Centro-Sul, que nós estamos em 6% até o momento. E aí eu gostaria de voltar lá na reunião de abril, quando a gente apresentou esse outro gráfico, que a gente estava num cenário assim, a gente acreditava sim na recuperação, mas ela tinha um certo limite, né? Tinha um teto. E olhando historicamente, de um ano para o outro, quando essa recuperação aconteceu, a gente via aí que esse teto era no máximo 8%. Lá na reunião de abril, na época, muito se falava nessa recuperação, às vezes até maiores do que esse 8%, mas está mais ou menos em linha com o que a gente vinha apresentando lá. Temos 6% até o momento, realmente tem um teto, né, para essa recuperação, e isso casou bastante com o que nós trouxemos lá. Também falamos lá em abril do nível de reforma para esse ano, que a gente tinha uma expectativa de melhora, né, uma taxa de reforma um pouco maior. O número aí, 15%, ele é relativo em cima da área de colheita, né? Então, não é tão preciso assim, há um pouco de dúvidas exatamente nesse número, mas a mensagem principal lá da época, que a gente reforça agora confirmando, é que sim, tivemos uma taxa de reforma maior, provavelmente isso continua aí para os próximos anos, melhorando também um pouco a situação do nosso canavial. Um dado que já mostra um pouquinho dessa renovação, né? Quando a gente olha a participação dos estágios de corte dentro dessa safra, e aqui esse gráfico é isso, ele mostra quantos por cento de área colhida nós tivemos até agora em cada estágio de corte. Então, temos uma leve redução ali dos outros cortes, né, acima de 5, o canavial de ano e meio ganhando um pouco mais de representatividade, mas isso por si só não foi só o maior impacto em ganhos de produtividade, né? Quando a gente compara a produtividade acumulada de cada estágio de corte com o ano passado, todos aí apresentaram um ganho significativo. Aqui a gente traz a diferença em tonelada por hectare, mas se a gente pegar a posição acumulada até agora da safra, né? Fazer uma conta para achar a área e ver qual que seria o impacto de cada estágio de corte nessa safra aqui, só tá falhando aqui, não? Só os primeiros cortes, a cana de ano e meio, cana de ano, ela estaria agregando algo em torno de 8, 9 milhões de toneladas a mais. Obrigado. Então, realmente é um impacto significativo, né? É claro que a área de colheita está um pouco menor, por isso, mas enfim, se essa produtividade não tivesse agregando tanto, teríamos uma situação um pouco pior. Uma outra maneira da gente observar a produtividade agrícola, para fugir um pouco dos dados médios, né? Nós também fizemos essa avaliação lá na reunião de abril, com safras anteriores, e agora a gente traz atualizado aqui a posição da safra 21-22 e 22-23, abrindo em intervalos de produtividade, né? Quantos por cento de área colhida nós tivemos em cada intervalo desse? E o que é engraçado desse gráfico, que normalmente esse tipo de análise, ela traz uma participação elevada nos números médios, e conforme a gente vai caminhando para os extremos, essa participação vai diminuindo. Essa seria uma lógica normal de dados. Mas para a produtividade da cana na região Centro-Sul, isso é um pouco diferente. Vejam que os extremos aí, eles têm uma participação significativa. Então, como o Torcaio comentou,
comentou, nós viemos de uma herança de 2 anos muito ruins, então ainda temos significativamente canaviais aí abaixo de 50 toneladas por hectare, mas, graças a Deus, recuperamos bastante também, e canaviais acima de 90 toneladas por hectare tiveram uma representatividade maior até o momento. Olhando para essa lógica dos extremos, a gente buscou no passado, né? Como se comportaram esses extremos. Então, aqui, historicamente, essa participação da área desses intervalos de produtividade, se a gente olhar no detalhe, desde 2016, a gente veio piorando, né? Perdendo um pouco de participação dos canaviais mais produtivos. A partir da safra 18/19, entramos num ciclo de recuperação. O canavial aí de baixa produtividade foi perdendo espaço. Infelizmente, veio a 21/22, foi uma pedra no sapato aí de todo mundo, mas agora a gente retoma e, olhando um pouco para frente, a gente acredita que entramos de novo nesse ciclo de recuperação aí que foi interrompido pela safra 21/22. Olhando para esses extremos, né, vem outra questão. Como nós estamos tratando esse canavial? Será que o canavial de abaixo de 50 toneladas por hectare, ele recebeu o mesmo nível de investimento desse canavial acima de 90 toneladas, né? Então, se a gente pensa no cenário de preços, e aí é só um gráfico do Consecana mostrando que nós estamos, né, um nível um pouco abaixo do ano passado, provavelmente também um cenário um pouco pior para o ano que vem, fica pensando como investir melhor os recursos que nós temos, né? E aí aquele conceito de repente, separar um pouco os canaviais com mais alto potencial de retorno desses que têm um baixo potencial, ele passa a fazer mais sentido em momentos como esse. Fazer uma conta básica aí, né? Esse canavial acima de 90 toneladas por hectare vai trazer uma receita aí de R$14 mil para cima, enquanto esse outro, o de menos de 50 toneladas, está trazendo menos que R$8 mil por hectare, né? Então, a gente pode aproveitar esses cenários para investir e colocar a ficha onde realmente pode ter um retorno maior. Quando a gente pensa assim, né, muito provavelmente, vamos investir mais nos canaviais mais jovens e deixa o mais velho com um investimento um pouco menor. Nem sempre isso acontece também. Aqui é um exemplo lá de uma canavial colhido na mesma fazenda. Vejam, do lado esquerdo aqui um canavial de 7º corte e o da direita lá um terceiro corte ainda. Nitidamente bem atacado por esfenóforos. E aqui eu já dou uma deixa para o pessoal, a hora que for discutir o potencial de recuperação, né, de produtividade, a gente discutir também um pouco desses problemas que a gente vem herdando de safras passadas e que a gente precisa eliminar. Então, aqui o investimento, com certeza, não seria esse terceiro corte, aí acho que vai para uma reforma, né? Vamos manter um pouco mais o 7º corte. Bom, voltando para os indicadores, para os números, né? O que a gente pode esperar aqui para o final dessa safra? Aí a gente fez uma análise da produtividade agrícola acumulada. Então, o primeiro gráfico lá era a produtividade mês a mês, esse é a produtividade que foi se acumulando até o mês de setembro. Então, vejam, né? Essa safra ficou quase uma reta aí, né? Muito estável. Se não fosse abril, que estava um pouquinho mais baixo, ela seria quase uma reta. Diferente aí da média das últimas 5 safras e até mesmo do ano passado, que teve uma queda um pouco mais abrupta. E como isso vai se comportar até o final? Para tentar também fazer uma simulação, a gente pegou os dados históricos e viu, a partir de setembro, quantos por cento essa produtividade caiu até finalizar a safra. E aqui também fica interessante os extremos mais uma vez. Se a gente olhar a safra que menos caiu produtividade a partir de setembro, foi a safra passada 21/22. Ela já estava tão ruim lá em setembro que caiu muito pouco, né? Então, é um efeito inverso. E já a safra 20/21, ela não está no gráfico de cima aí, mas em setembro era o maior nível de produtividade acumulada. Então, ela também apresentou a maior queda aí, mais de 5% até o seu final.
Esses extremos não são a realidade dessa safra que a gente está vivendo agora, né? Ela, como eu disse, está muito estável. Então, a gente acredita aí que algo em torno de 3 a 4% seja mais assertivo, pensando na produtividade final. Em termos de produtividade, eu acho que não tem muita novidade, né? Tá mais ou menos dada. O que fica a questão de maior dúvida aí é a área de colheita, né? E aí eu deixo para o Nilceu também falar um pouco mais. Bom, era isso. Como eu disse, trouxe alguns números aí brevemente para vocês e a gente vai dar continuidade no painel. Muito obrigado. Bom, voltei, pessoal. Vamos lá. Então, para falar da safra 22/23, né, o que a gente pensando a partir de setembro em diante, o que esperar de outubro, novembro, enfim, até março do ano que vem, e um pouco sobre as próximas safras. Se já é difícil falar da atual, imagine da próxima. Mas a gente tem perspectivas boas, alguns cuidados para serem tomados, para não cair na tentação de levar um contrapé, né? Como já aconteceu em outros anos. Mas vamos lá. Então, primeira pergunta, como que a produtividade pode ser maior depois de tudo que a gente passou no ano passado, né? Depois de tudo que aconteceu? A gente teve incêndios, geadas, seca, pragas, falhas, né? Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Parecia que cada vez que a gente colocava a cabeça para fora da água, alguém vinha e empurrava de novo. Fica aí, não sai não. Então, como que a gente conseguiu passar por tudo isso e ainda ter uma produtividade, não diria maravilhosa, mas melhor, menos pior, talvez seria o termo correto, do que a safra passada. Relembrando o que nós falamos lá na reunião de abril, realmente o desenvolvimento dos canaviais naquele ponto era o mais atrasado, e esse atraso era o mais generalizado que a gente tinha, pelo menos nos últimos 10 anos. O canavial começou a se desenvolver durante o ano de 2021, geada, seca, travando, mas a gente teve alguns detalhes importantes. A chuva, o ano passado, começou mais cedo do que em 2021, na formação de 2021. A gente também apostou na época que a produtividade inicial seria ruim, talvez uma das piores que a gente já tinha visto, mas que a gente não poderia cair na tentação de que ela só pioraria a partir daí. Quando eu começo lá embaixo, vamos dizer, quando eu já estou no fundo do poço, é difícil você conseguir ir para algo pior do que já está, né? Então, a gente poderia ter uma surpresa, principalmente se a gente tivesse um balanço hídrico favorável nesse período de abril e maio. Talvez fosse a tal da safra flat, que a gente fala, né? A safra que tem uma baixa oscilação em termos de produtividade ao longo dos meses. A idade média ela reduziria, e muito provavelmente de uma forma acentuada, pela saída de canaviais mais velhos. A qualidade da matéria-prima seria uma lástima. Se eu tenho um canavial atrasado, quanto menos desenvolvido ele estiver, pior é para eu fazer a maturação. Pior é a maturação dele, a propensão dele a maturar. E menor seria a propensão nossa de adotar um maturador. Embora isso tenha limites, né? Como a gente disse, se eu quero fazer açúcar, eu tenho que me preocupar com a pureza. Eu não posso olhar só TH. A moagem ela teria um início lento e a aceleração seria lenta. A área seria a grande incerteza, e ela sempre é uma incerteza, mas nessa safra foi com requintes de crueldade, né? Porque eu tenho a questão da pressão de saída, seja pela necessidade de reforma adicional que aconteceu no final do ano passado, seja pela pressão de grãos, né? Mas eu poderia ter efeitos positivos com a questão do março, do efeito março, que a gente sempre tem falado aí, já desde 2016, sobre o impacto dessa condição na produção do Centro-Sul. E a questão do clima, ela poderia ter dois impactos. O primeiro seria esse balanço hídrico melhor no outono, que ajudaria a gente a ter um crescimento residual, pelo menos em abril e maio. E toda vez que eu atraso o início da safra,
eu atraso a aplicação do maturador, eu atraso a moagem. Então, aquele meu canavial que eu colheria enquanto está crescendo, eu colho ele um pouco mais à frente. E eu tenho um efeito em cadeia. Não é aquele talhão específico que vai mudar a minha vida, mas é o impacto dele produzindo 1% ou 2% a mais nos demais. É uma reação em cadeia. E principalmente também se eu tivesse as chuvas voltando cedo. Vocês olharam no material lá, a gente tem vários cenários, né? E chuvas voltando cedo, que parecia completamente impossível naquele momento falar de chuva retornando mais cedo em setembro. Só que fazia tanto tempo que isso não acontecesse que não era possível, que alguma hora não ia voltar a acontecer, né? E realmente deu certo. Vejo muita gente falando, o clima foi mais favorável, por isso que está produzindo mais. Realmente, se a gente olhar aqui em termos de precipitação, para a formação do canavial, vocês vão perceber que lá no fim, estou tentando me adaptar aqui, mas não... Exclusão digital foi forte. Agora, se vocês olharem aqui, então, 1134 contra 882. Realmente foi melhor. Mas não foi tão bom assim, né? Não chegou nem perto dos 1.300 que a gente está acostumado, 1.350, enfim. Mas essas chuvas aconteceram em momentos críticos. Então, a gente conseguiu ter um desenvolvimento do canavial dentro do período de chuvas, óbvio, mas graças também a esse outubro do ano passado, onde a gente teve as chuvas acontecendo mais cedo do que em outubro de 2020. O grande vilão da safra de 2021 começou, aliás, um dos vilões começou a aparecer lá em outubro de 2020, influenciando a safra 2021-22. Já em outubro de 21 eu tive mais chuvas. Consegui retomar, apesar de todos os pesares, o crescimento desses canaviais. E um outro efeito que aconteceu foi o aumento da precipitação, e agora ele fugiu daqui, lá no finzinho, se vocês olharem entre abril e junho, na tabela, o último valor lá, 137 milímetros. A gente voltou a ter uma precipitação maior nesse período de outono. Embora pareça pouco, mas ele é importante para travar a safra. Como eu já disse, a safra ela é uma reação em cadeia. Na verdade, a safra de cana ela tem uma particularidade que nenhuma outra cultura tem, né? Comparando com grãos, principalmente. A gente colhe uma planta viva. Eu não colho uma planta que já encerrou seu ciclo. Então, ela tem capacidade, ela vai mudar ao longo do tempo. Ela pode mudar para o bem, pode mudar para o mal, né? Mas que ela vai mudar, ela vai. Ela pode desidratar mais rápido, como ela pode desidratar mais lentamente. E isso causa impactos na safra. E para piorar, uma safra de 8 meses. Então, eu tenho tempo para que essas mudanças aconteçam e causem consequências. Isso fica claro numa safra como essa, né? A safra flat. A gente tem aquela ilusão, nossa, a safra começou com 70 toneladas, perto de 70 vai ser horrível. Pior ano, não tem cana, geada, seca, praga, começa com 70 e pouco, acabou, né? E quando a gente olha no histórico, nós temos realmente um desenho de safra, que seria essa safra histórica, que eu coloquei aqui, que é uma safra que começa num patamar um pouco mais alto, alcança um auge ao redor de maio e junho, e depois ela decai. E esses dois momentos são bem marcados, né? Uma montanha-russa. Quando eu tenho uma safra próxima de uma safra histórica com uma seca intensa, essa queda é mais abrupta. E depois eu tenho dois padrões de safra, né, que são safra depressão, que eu brinco, que é aquela safra que começa ruim, seca no outono, seca lá no fim, e ela só cai. Ela começa abaixo e ela cai até mais do que a safra histórica. E temos a safra recuperação, que é essa onde começo ruim, mas eu tenho um ganho ao longo da safra e fico mais próximo da média. A oscilação é menor. Quando a gente coloca a safra atual dentro desse cenário, que seria essa linha alaranjada, 2022-23, vejam que ela está copiando, né, lógico, não é perfeitamente igual, mas uma safra de recuperação. Se a gente fizer a semelhança com 2012-13, é mais casada ainda. Vocês vejam a linha verde e a linha alaranjada como elas estão próximas. 12-13 sucedeu 11-12, com geada, com seca, enfim. Tem similaridades. E com uma moagem também em recuperação.
Agora vem a grande pergunta, como que vai terminar 22, 23? Nesse ponto, a gente enxerga 3 fatores primordiais. Clima, área, produtividade, e eles estão interagindo. Por que que eles interagem? Se eu tiver mais chuvas nesse momento, eu influencio o ritmo de colheita, influencio o rendimento do que eu vou ter nessa colheita, nessas áreas, posso causar um aumento pontual de produtividade, e isso tudo combinado vai afetar a minha moagem. Não é que eu vou ter gigantescos ganhos de produtividade, mas o problema é que, se eu já estou errando a minha estimativa, eu estimei que meu canavial de final de safra ia ser muito pior do que ele já realmente está sendo. E ainda tem uma precipitação acontecendo, e estou atrasando cada vez mais minha safra, começo a colher esse canavial reidratando. Qualidade caindo, mantendo folha verde, enfim. Possivelmente eu posso ter um cenário de cana a mais do que eu estava imaginando. Não quer dizer que seja, opa, estou com horrores de cana. Mas é que eu tinha um cenário tão ruim para o final de safra que talvez não seja tão ruim quanto eu estava pensando. E se a gente fosse colocar essa safra viva, combinar os fatores, essa é uma equação para tentar explicar o que aconteceu na safra. Então, uma formação superior, mas vejam, entre aspas, porque não foi tão superior assim, né? Foi uma Brastemp. Um atraso inicial e um ritmo lento, que empurrou essa colheita um pouco para frente. Chuva no outono ajudando o atraso que eu já estava propositadamente realizando. Chuva voltando mais cedo na primavera. E o efeito do março duplo. Eu falei, poxa, agora está inovando, já. Efeito março e duplo. Aconteceu a primeira vez, pelo que nós estamos entendendo, 2 impactos aí em março. Isso daria o quê? A recuperação da produtividade que a gente está vendo e talvez uma não confirmação da redução de área. Pela Conab, hoje, esperado algo em torno de 7 milhões e 200 hectares. Na nossa perspectiva, já era mais que isso em abril. E pelos fatores que estão acontecendo, realmente vai ser mais. E aí vem essa frase glamurosa que pode sobrar faltando processar. Então, o grande perigo dessa safra é eu não ter atingido a minha meta, mas eu ter cana no campo. Tudo bem que vai chegar um ponto que, se eu não atingir a meta, mesmo que esteja chovendo, vai colher até debaixo d'água. Mas é um risco que pode acontecer, né? E quando a gente fala da área, aí pode acontecer outro fator, né? Vai diminuir aumentando. Veja que essas frases têm algo de comum dentro dos nossos filósofos brasileiros, filósofos ou filósofos, né? Mas, enfim, o aumento da reforma, ele aconteceu. Então, não foi gigantesco, mas ele aconteceu. Por que que ele não foi maior? Porque todo o problema que aconteceu no passado de rebrota foi do segundo semestre em diante. Então, teve muitas áreas que a gente não conseguiu, queria reformar, a vontade era de passar a grade de ponta a ponta em todas as áreas, mas não deu tempo, não tinha condição de retornar em cana no ano seguinte. Então, uma parcela significativa de canaviais que deveriam ter sido reformados ano passado não foram, porque não dava para reformar tudo. Muitos deles já estavam tratados, né? Tem mais esse detalhe. Mas aconteceu essa reforma, e parte dele foi para 12 meses. Mas detalhe, vamos esperar que essa safra agora, a tendência é que aumente ainda mais a área de reforma, para 23, 24, perdão. A competição com grãos está forte, sim, mas a gente tem que lembrar que nem todas as áreas têm aptidão à safrinha. Então, não é bem assim, né? Muitas das áreas eu não vou conseguir evoluir tanto a área de grãos em comparação, se eu pensar na média do Centro-Sul. A maior parte das áreas no Centro-Sul não são aptas à safrinha, e isso torna a competição mais, vamos falar assim, mais confortável para o setor. Então, essa perda não vai ser irreversível, como tem sido apontado. E tem outros fatores também que estão auxiliando a pensar que a área pode aumentar, pelo menos ficar maior, do que o Conab tem falado. Quando a gente analisa os dados do Ciro, embora vocês vejam lá que tenha uma queda significativa da questão da área de mais de quinto corte, a área de plantio tem se mantido, a área de plantio processada. Então, é um sinal de que eu tenho
mais canas do que eu pensava e que não utilizei tanta cana assim de plantio, de cana-planta, como muda, que seria o principal impacto, né? Já que eu aumentei a área de plantio, de reforma. E o segundo fator, que seria o efeito março duplicado. O que é esse caramba de efeito março duplicado? Efeito março, para quem não lembra, lá em 2016 a gente começou a comentar que chegava em março, o que o setor fazia? Roubava um pouquinho de cana da safra posterior, começando mais cedo, fechava o resultado da safra atual. Então, 16, 17 roubou um pouco de 17, 18. Chegava no fim de 17, 18, lá em março de 18, roubava um pouquinho de 18. O único problema, 18, 19, o único problema é se um dia eu parasse de fazer essa troca de cana de uma safra para outra, que foi o que aconteceu em 20 e 21, 21, 22. Né? O grande problema foi aqui, né? Vejam, 21, 22 pegou quase nada de 22, 23. Tive 1.300.000, foi nada. Né? Então, essa safra ela tem dois fatores. Primeiro, ela pode pegar cana de 23, 24, e deve fazer isso, eu vou falar por quê. E ela não cedeu cana para 21, 22. Então, ela tem duas fontes de área. Ela deixou de pegar, aliás, ela deixou de ser roubada, mas ela vai roubar. E fala, mas por que 21, 22 caiu tanto a colheita? Já que a moagem de março de 2021 não foi tão alta, né? 6,70, que tem ali, 6.700.000 toneladas. Por que caiu tanto? Durante 2020, que foi a maior área dos últimos 5 anos, a gente, no final de 2020, a gente já começou a fazer o roubo de março. Muitas empresas, já que foi um período seco, aceleraram a moagem e começaram a processar a área de muda de janeiro, fevereiro ou de dezembro, começaram a antecipar. A gente antecipou esse efeito março e aí a gente causou um buraco em 21. Então, agora nós temos que ter esse efeito duplo, tá? A projeção dos indicadores, como o Ciro já adiantou, nós estamos projetando à frente um cenário que a produtividade vai seguir mais próximo da média. A questão da idade média é um grande problema, porque ela está diretamente amarrada com a área de produção. Então, fala, não, Nilson, mas teve um aumento muito expressivo em setembro. Concordo. Por que não vai aumentar mais em outubro? Pode ser até que esse dado ali esteja errado, que aumente mais. Só que para aumentar mais, gente, vai ter que aumentar quem junto? A área total. E para não estourar a área total, eu vou ter que reduzir a idade média. Então, nós temos duas coisas que podem acontecer. Ou vamos ter muito mais área do que nós já estamos projetando, que é mais do que a Conab fala, ou a idade média realmente ela vai ter uma redução muito significativa nessa safra. E em termos de ATR, ele começou a cair porque os canaviais já reidrataram. Combinando essas variáveis em vários cenários, travando a área em 7,5 milhões de hectares, com uma idade média de 3,47, que é baixa, tá? Não me surpreenderia que ela chegasse até uns 3,50, só que para isso acontecer, não vai ser 3,49. Tá? Nós vamos passar aí mais para perto de 7,49. Vai ser mais perto de 7,6 milhões de hectares, se não for dessa forma. Pelo menos na nossa forma de ver. Aí o que a gente já tem colhido, projetado, 5.800.000 hectares, com uma idade média de 3,39 e 74,2 toneladas. O que teria no campo? E aí onde tem os cenários traçados em termos de produtividade. Veja, a gente teve variações muito fortes no passado, que são essas duas últimas linhas aí, 21, 22, vocês olharem lá no fim, aqueles números em vermelho, entre parênteses, mostram como foi forte a variação. Só que nessas duas safras, eu tive situações de seca no fim, né, e um nível mais alto de produtividade acumulada até então. A gente acredita que deva ficar muito mais próximo de 7 a 8, até 10 toneladas de variação daqui para frente, em termos de redução de produção, comparado ao que já está acumulado. Colocando a qualidade nesses cenários. A qualidade ela deve variar negativamente, chegando até um patamar próximo dos 140, se fechar em 140 maravilhoso, mas acredito que vai ser abaixo disso.
por conta da safra estar se arrastando. 22, 23, ela teve uma característica de começar lento, ter uma aceleração lenta e vai acabar lento. Vocês vejam pela moagem, está se arrastando, 25 milhões, 27 milhões, e cada vez nós estamos empurrando isso mais para frente. Então, a gente começa a penalizar o ATR, porque ele já está aí na casa dos 143, pelo menos no ATR produto da Única. Então, se a gente fechar esse compilado de cenários, qual que é a mensagem aqui? Que mesmo que eu tenha um cenário com mais moagem, chegando lá a 546, em termos de ATR total, daria quase 76. Na safra passada, que foi a pior de todos, foi quase 75. Não é lá aquelas coisas. Se a gente pensar o aumento de custo que teve, né, talvez a gente esteja trocando figurinhas. 6 por meia dúzia, e fica esse cheirão de pastelão em promoção, 6 por R$6, né? 23, 24. Vamos aquecer as turbinas e preparar para a safra Frankenstein. E por que é Frankenstein? Porque é um retalho emendado em outro. Não quer dizer que não possa funcionar, né? Para o Frankenstein funcionou. Mas, enfim, tem várias dúvidas no caminho. Se a gente olhar a condição climática acumulada até o momento, vai melhor, pelo menos, dos últimos 3 anos. Choveu em setembro. Fazia tempo que a gente não viu uma chuva em setembro aqui na região de Ribeirão Preto. O canavial voltou a vegetar mais cedo, voltou a se formar. Os plantios estão mais bem formados, menor índice de falha. O investimento para a próxima safra, ele vai ser elevado porque tudo subiu e eu tenho bastante plantio. Mas eu tenho, como o Ciro comentou, heranças. Nem todas são positivas. Eu tenho canaviais que estão com muitas falhas, canaviais jovens que estão com muitas falhas, e com danos que vieram se acumulando. Se a gente for olhar o balanço hídrico dessa safra, foi mais, pode não ter sido o melhor de todos, mas muito menos intenso do que aconteceu em 21, 22. E mesmo assim tem canavial que depois de colhido falhou completamente, não brotou. O ataque de espemófilos aumentou, outras pragas de solo, enfim. A gente tem uma incógnita nesses canaviais de meio do caminho. Vamos falar, cana de terceiro, quarto corte da próxima safra é o grande ponto de atenção. Se eles vão conseguir expressar tudo o que deveriam. O desenvolvimento dos canaviais até agora, muito melhor que a safra passada e a anterior, não tenha dúvida, né? Tem algumas variações, mas pensando na média do Centro-Sul, a melhor, né? A idade média ela deve tender a permanecer baixa, inferior a 3,5, porque vai aumentar mais ainda a reforma. Produtividade agrícola tende a melhorar, porém, tem essa chance de ter esses canaviais 8 ou 80. Pode ser que tenha algumas surpresas, mas num patamar de produção mais alto. Eu estava estimando 75 para esse canavial, talvez dê 70, né? Mas acima do que daria na safra anterior, principalmente comparando com 21, 22. Qualidade da matéria-prima. Com os canaviais vindo mais bem formados, não tem dúvida que a propensão à maturação melhora. Então, ela tende a começar melhor do que na safra vigente, agora 22, 23. A moagem ela deve ser antecipada. Muita cana-planta plantada muito cedo, ano passado, o plantio de janeiro e fevereiro foram altos. Começando em março, abril vai entrar com sangue no olho. E se algumas previsões climáticas que falam que as chuvas vão ser mais restritas em março do ano que vem, se realmente se concretizarem, nós podemos ter aquela safra que começa muito mais acelerada do que a gente gostaria, que é o grande perigo. E, finalmente, a questão da área, que é a dúvida. Nós vamos saber diminuir um pouco essa dúvida a hora que a safra atual se consolidar, em termos de área, né? Para saber onde que é o patamar que nós estamos. A gente teve uma cisão, a gente tinha um padrão de 7 milhões e 700, e esse padrão deu uma quebrada, com 21, 22. Dependendo do que acontecer com 22, 23, nós vamos saber se esse novo padrão realmente se estabeleceu. E o efeito março não vai ser duplicado, porque aí eu vou entrar, né, 22, 23 roubou um pouco de cana de 23, 24, 23, 24 pode roubar um pouco de cana de 24, 25 e morreu o assunto. Né? Troca um pelo outro.
Pensando na formação do canavial de 23, 24, ela já é melhor, com 332 milímetros acumulados até final de outubro, com uma previsão que nós colocamos aí até o dia 31. Comparado às duas últimas safras, melhor. Comparado à média de outros anos, inferior. Mas mesmo assim compatível com o desenvolvimento. Poxa, senhor, mas e a questão da laninha? Não vai causar um grande problema de produção para esse próximo ano? O que as previsões têm sugerido? Novembro, outubro dentro da normalidade, novembro talvez até acima. Dezembro e janeiro com variações com as chuvas mais concentradas e acontecendo com maior variabilidade espacial. Mas a gente tem uma diferença muito grande nesse ano de laninha. A gente já tem água no solo e a gente tem canavial se desenvolvendo. Diferente, por exemplo, do final de 2020, onde a chuva foi acontecer lá na frente, em dezembro. Teve muitas regiões que teve chuvinhas pingadas e chuva para valer em dezembro. E depois chegou em janeiro, cortou. Teve um veranico muito forte. Se a gente tiver esse padrão de chuvas regulares até o final de novembro e depois alguns episódios de veranicos, pode ser que a gente tenha até um efeito benéfico para o canavial. Nós não estamos falando de uma cultura anual que vai estar enchendo o grão bem naquele momento e que não aguenta 10 dias sem água. O cana é outro patamar. 10 dias sem água ou 15 dias sem água, mas tendo a caixa cheia, é outra situação. Talvez a gente tenha até um efeito positivo. Só uma ressalva aqui, os canaviais de 880, a questão dos fenóforos. Meiose trouxe muitos fatores excelentes para o setor, perdão, e que a gente tem que manter. Só que a gente está com um problema sério de propagação de fenóforos nas áreas de meiose. Que torna uma bomba relógio quase do nível do Brasil. Por quê? Eu estou formando o meu melhor canavial, propagando uma praga de solo, se eu não tomar cuidado. Ao fazer um preparo reduzido, por exemplo, só na linha de meiose, ao plantar as novas mudinhas, eu posso forçar toda a migração da praga para aquele ponto. Essa foto, vocês estão vendo aqui, cortesia do Fernando Pátaro, do CTC, nesse meio aqui não é acarreador, era uma linha mãe. E sumiu. E pior, né? Eu cortei a muda dali com os fenóforos e transportei da área. Então ficou o sistema de multiplicação rápida de fenóforos, se a gente não tomar cuidado. Pego a muda cara, limpinha, sem nada, propago a praga no local e transfiro para as outras linhas. Isso vai estourar em 22, 23, 23, 24? Não necessariamente, mas pode estourar à frente. E justamente naquela condição que o senhor mostrou, canavial terceiro corte, pior que uma brotação de quinto e sexto corte. A área de colheita que a gente comentou, um outro patamar se consolidando. Né? Então a gente sai daqueles 7.700 que eu comentei e vem para um patamar, a gente acredita, de 7.500. Como eu disse, agora 22, 23 vai confirmar se a teoria está certa. E isso já considerando o efeito março. Tá? Então, colocando aqui no último slide da gente, expectativas para 22, 23, uma variação diária de 7.400 até 7.550, enfim, para ficar naquela média de 7.500, uma produtividade indo até 75,5, não seria nada absurdo, tá? Daria aí uma produção, uma moagem de 560, 558, até 570, com um ATR em recuperação de 141, né? Se a safra realmente se confirmar muito seca, pode ser até melhor. Perdão, gente, 23, 24. Perdão, foi erro já dos cabelos brancos que eu estou acumulando aqui. 23 e 24. Mas aí, em termos de produção de ATR total, a gente teria uma variação mais positiva do que a gente verificou nessa safra, podendo chegar até 80 milhões de toneladas de ATR total. Nós adotamos um aumento leve na questão do mix, tá? Para 46% de açúcar, atualmente 45,5%. Então, qual os destaques? Foi aquilo que eu brinquei, na produtividade. Por que a gente está apostando essa melhora? Realmente, aquilo que a gente vê como produtor e andando, como consultor nas regiões, brincadeiras à parte, mas todo mundo voltou a postar foto na internet, então significa que a coisa, pelo menos, estão animados com o que estão vendo por aí, né?
E a qualidade da matéria-prima tem condições, sim, de melhorar na próxima safra, em função do quê? Eu vou produzir mais açúcar, então eu vou ter que me preocupar com pureza. E eu vou ter um canavial mais apto a receber esse próprio maturador. E se confirmar aquele cenário de seca em março, aí vocês já sabem o que vai acontecer, né? Eu posso ter um pico de produtividade, uma queda acentuada no fim e um crescimento rápido da qualidade da matéria-prima. Então, último slide, grande cuidado para 23, 24. Não acelerar demais a moagem, que eu sei que é difícil, se a gente começa em março e pega um abril seco. Já começa a queimar a largada lá em março. Mas o que a gente viu nos últimos anos, sacrificando o canavial demais em abril, um canavial que ainda tinha potencial para apresentar o seu melhor desempenho em maio. E aí o que acontece, eu tenho um efeito em cadeia e começo a puxar toda a minha safra. E aí aquela safra que eu estimo, posso fechar até com um resultado muito bom, mas ela pode ficar aquém do que eu poderia, né, por conta dessas condições ambientais interagindo com a moagem. Gente, era isso. Muito obrigado. Obrigado, Nilson. Dando algum tempo, e eu quis trazer para vocês meus fantasmas. Aí esse cara, esse russo, esse Kondratiev, analisava, inclusive olhando para commodities, os ciclos que tem uma base lógica, que é você, por algum motivo, algum estímulo, uma ruptura tecnológica, por exemplo, o carro flexível, né, que aconteceu para a gente, ou uma expansão, como foi o Proálcool, forçado por governo lá atrás, são momentos em que começa uma expansão e você cria um novo modelo produtivo. O fato seguinte é o desenvolvimento desse período, esse período vai se desenvolvendo, vai amadurecendo, você vai começando a ter uma certa parada na expansão e você começa um declínio, vem uma recessão normalmente e o ciclo termina, né? Então essa é a lógica de ciclo que, vamos dizer assim, a gente observa. Então, quando a gente olha algumas coisas que aconteceram no Brasil, eu peguei um período longo para trazer para vocês, jogando com as culturas principais que nós temos, né? Se vocês olharem do lado esquerdo, vocês estão vendo o que aconteceu com o milho. Percebam. Eu estou apertando errado. Esse troço aqui não tem jeito. Bom, de qualquer modo, o que vocês estão vendo? O milho, vejam que ele vem década de 40, década de 50, ele vem, digamos assim, com área travada, não é isso? Bem travada, vejam o milho, área travada, e ele não está reconhecendo o dono, não. Não, deixa. Opa, aí apareceu um troféu aí. Não, deixa. Então, o que acontece? Vocês estão vendo que o milho veio, é uma curva muito diferente, ele vem travado na área, né? Vamos dizer assim, desde a década de 80, que ele está mais ou menos parecido, ele começa a mudar em 2012, né? Se você olhar a soja embaixo, você já vê uma postura de crescimento de área desde a década de 80, já começa o crescimento forte. O interessante, olhando os dois, é que você percebe nitidamente a produção do milho explodindo com a história de safra e safrinha, tá certo? Explodindo. Enquanto que você olha o verde do milho, que é a produtividade, também com um crescimento importante. Se você olhar a soja, é tudo importante, né? É uma explosão do ponto de vista de produção, área e principalmente produtividade, que é realmente impressionante. Vamos para a cana. O que aconteceu com cana? Se vocês olharem até 76, nós vínhamos com um crescimento normal, não era grande coisa. De repente, a gente começa com um crescimento forte com o Proálcool, você percebe um primeiro salto importante,
e depois de 2000, 2004, uma outra pressão forte. A gente viu ganho de produtividade, mas quando chega a partir da crise de 2008, que foi a grande crise financeira global, travou. E trava nitidamente, trava tudo, né? E olha, em café teve até uma redução diária, no entanto, as curvas de produtividade e produção seguem crescendo. Então, a cana é diferente, realmente, vocês estão vendo que é uma realidade diferente que nós temos quando a gente analisa o longo período, né? E quando a gente olha com mais detalhe a crise de 2008, que eu chamo, né, que para mim ela é muito fortemente determinante do que nós vimos, você percebe que quando você olha açúcar, etanol e grãos, vocês veem grãos, que é o verde, que meio que foi indiferente, né? Ele segue crescendo, segue subindo, grão segue, vai embora, que é uma característica nítida nossa. Quando a gente olha, no entanto, após a crise de 2008, que afetou muito a questão do governo, as políticas públicas, a partir de então, realmente foram ruins, né? E vocês percebem que travou até definitivamente tanto açúcar quanto etanol, os dois, né? Então, o efeito que houve na questão da cana foi um efeito interessante. Quando a gente tenta olhar se tem ciclo nisso, será que tem ciclo nisso? Então, eu quis trazer isso para vocês. A gente pegou desde a safra 12 e 13, que o Nilson mostrou, que eu chamo de ruptura, é quando tem uma queda de produtividade muito grande, né? Aí você vê a 21, 22, a 22, 23, que nós estamos vendo com quedas. Vejam, gente, que interessante, eu fiz manual, que interessante, vocês estão vendo ciclos aí. É interessante porque a gente começa a ter vontade de olhar para frente. Mas essas duas sequências de ciclo, né, e depois aquelas rupturas que acontecem de clima, a gente pode olhar para frente e imaginar que a gente vai ter uma lógica de crescimento, que é o que se espera, mas, obviamente, atendendo esse ciclo, ou esses ciclos que a gente observou nesse período. É um período curto, mas eu quis trazer para vocês porque sempre ajuda para a gente imaginar o que podemos ter à frente, né? Então, 23, 24, que o Nilson falou, vejam que a curva de crescimento 20, 21, 21, 22, 23 é uma sequência de crescimento parecida com 18, 19, inclusive 20. Aí a gente tem qualquer problema que só ia acontecer, deve acontecer alguma coisa, mas, de qualquer modo, o que eu quis trazer para vocês é uma coisa que eu não tinha visto. Existe uma lógica de ciclo, que vale a pena aqueles que projetam conhecer. E aí eu trago a grande dificuldade que nós temos aqui, e aí vocês estão vendo o time, a dura arte de prever, né? Vocês estão conhecendo os personagens aí. O mais engraçado é o Ciro. O Ciro está com uma cara esquisita aí. Mas, enfim, os conceitos que a gente adotou para as projeções que vocês viram, né, os conceitos que nós trouxemos aqui para vocês, que o Nilson apresentou com detalhe da próxima safra, arriscando a próxima safra, de fato, a grande certeza continua a ser a área, os outros nós estamos dominando relativamente bem, mas, de fato, essa área é esquisita. Só para explicar um dos motivos que a gente quis trazer o debate da irrigação, e o tema que o Nilson apresentou da irrigação, olha o que acontece nas várias safras quando eu tiro a safra seca, né? Então, você tem uma lógica dos anos, quando você coloca as safras secas, elas interferem demais nesse balanço, né? Então, é um outro ponto interessante que a gente observou. Outra lembrança é aquilo que, vamos dizer assim, foi apresentado antes para vocês, a estabilidade da produtividade, apesar de baixa, ela é estável, então ela dá uma recuperada no final, como foi apresentado. Também o que esperar até o final da safra, o Ciro apresentou muito bem. O que eu quis trazer para vocês é que vejam que a moagem entre o 1º de abril até 16 de outubro, que é o último dado que saiu de moagem, vejam que a safra 22/23 está menor do que a safra 10/11. É muito tempo, gente. É muito tempo voltar todo esse período e ver que a safra está menor do que a
do que a 10, 11. Esse dado ele é relevante para que a gente não comece com grandes voos, imaginando que vai ter grandes safras ou números espetaculares. A safra está travada, sim. E ela voltou para o começo da minha série aqui, né? Ela só conseguiu ser melhor que a 11 e 12, porque não dá para perder da 11 e 12, né? Não dá para perder da 11 e 12 nem da 12 e 13. Mas elas seguiram porque ainda tinha um pouco mais de cana. Mas esse ano, com a pressão da produtividade e com a queda, vejam a queda da 2021, para isso que nós estamos vendo. É realmente uma coisa relevante para a gente imaginar a projeção. Nós trabalhamos, como o Nilson apresentou, o Ciro, a gente trabalhou com 3 níveis de produtividade que fechariam essa safra no Centro-Sul, imaginando que a área realmente estaria em volta de 7,5 milhões de hectares, área de colheita. Quando a gente faz esse gráfico, a gente começa a olhar a variabilidade da possibilidade de 1 milhão de toneladas de açúcares totais que a gente teria para os produtos que a gente quer produzir. O que a gente falou, só como lembrança, lá atrás? Em abril, nós dissemos que a safra ficaria entre 530 e 560 milhões, 560 se nós tivéssemos realmente uma situação melhor, né? 530 se secasse, a gente já vinha apanhando da 21, 22, que foi 523 milhões, né? Mas a gente apresentou isso e o mix, a gente chegou até 45, quer dizer, se vocês olharem 530 milhões com 45 de mix, você faria 32 milhões e 200 mil toneladas de açúcar, 24 bilhões de litros. Será que vai ser muito diferente disso? O que a gente optou, o que a gente escolheu? Para a área colhida de 7,49, umidade média de 13,47, com 72 toneladas e com 139 quilos, né? Imaginando que a gente vai ter realmente umidade para frente, e um mix de açúcar que eu ponderei com o Tarsilo, 45,5, a gente achou que é um mix adequado. Nós estamos falando de 539 milhões de toneladas de cana fechando a safra. Claro que março sempre é um mistério, mas essa é uma possibilidade forte. O que daria os 32,5 milhões de toneladas de açúcar, Gerd? 24 bilhões de litros. E olha como está ajudando o milho. A gente vai ter 4,4 bilhões de litros de milho esse ano, indo para 28,4. Você sabe qual é a expectativa de milho, Mané, para a safra que vem? 6,2 bilhões de litros de etanol de milho ano que vem. É uma coisa impressionante e eu até parabenizo o Andy Duff, a turma do Rabobank, que fez essa análise lá atrás. Eu não sei quando foi, Andy, que vocês avaliaram esse salto do milho, mas já faz um tempo que vocês publicaram isso. A coisa vem se caracterizando, vem deixando isso claro, e esse é um dado muito relevante, vamos dizer, que eu trago para vocês, da nossa visão. Com isso, eu quero agradecer a vocês a atenção, agradecer toda a equipe da Canaplan que nos ajudou a fazer isso aqui, e quero trazer aqui para nós o time de craques para debater essas questões. Eu começo chamando Jaime Stupiello, da Nardini. Onde é que está o Jaime? O Jaime é o cara que fala que a safra define no ano. É isso mesmo, né, Jaime? Trazer aqui o Zé Olavo Vendramini, da Terreos. O Luiz Gustavo Teixeira, da São Martinho. O Luiz Antônio Dias Paz, do CTC. Betão Artioli, da Tecnocana. Rogério Brem, da BP Bung. E trazendo para coordenar esse debate o Paulinho Rodrigues, da Santa Isabel, Condomínio Santa Isabel. É legal a gente discutir isso que nós falamos, e eu quero adiantar, Paulo, e passar para você, como o Edson Girondi não pôde vir, o que ele quis transmitir que Alto Alegre fica com cana em pé, Paraná teve muita chuva, uma bela recuperação, mas, dadas as outras realidades de grupos no Paraná, a tendência é que a safra fique do mesmo tamanho. Muito bom. Bom dia a todos. Caio, obrigado. Obrigado pelo convite. Nós vamos fazer as perguntas primeiro, né? Tá bom. Obrigado pelo convite de novo, por estar aqui. Cumprimento a todo mundo que vai falar um pouco aqui.
Não, eu fiquei em pé mesmo. Ô Caio, nós vamos ter que entrar em março, viu? Porque o nosso painel atrasou, nós vamos entrar em março já. Você pode já contar na safra aí que nós vamos estar em março. No tempo, pelo menos. A primeira coisa que tem aqui para a gente fazer é discutir com vocês os dados que foram apresentados em termos de se a gente concorda ou não concorda. Então, nós temos aqui 4 perguntas. Vamos passar as 4 perguntas todas em sequência. A gente avalia, então, isso tudo e depois a gente vem para uma conversa para olhar o que é que vocês consideram em relação ao que foi apresentado e também ao questionamento da plateia. Então, eu podia colocar perguntas primeiro. Vamos lá, entrar na votação. Robertão, chama os universitários aí para votar para você. Vamos lá, vai. A pergunta vai aparecer na tela aqui também, não? Pode votar, viu, Jaime? Vamos só aguardar o pessoal acessar o QR Code e a gente já entra com a primeira pergunta, ok? Então, a pergunta é se as projeções que foram apresentadas pela Canaplan, se vocês concordam ou concordam em parte. Nós estamos falando das 539 milhões de toneladas aí. Não tem mais banda, agora vamos cravar o número. Votado ou não? Pode ir? Então, 62% concorda e 37,7% concorda em parte. Isso aí é do Paraná Pesquisa, viu, Caio? Isso aí ela vale mesmo, isso aí não tem erro, não. Vamos para a segunda pergunta, então. Para quem concorda em parte, se ela vai ser maior ou menor? Vamos lá. Quem concorda não vota agora. Quem concorda não vota, só quem concorda em parte. Então, 60% vai ser maior e 40% vai ser menor. Então, a gente tem aqui uma parte da turma achando que vai ser maior e uma parte que vai ser menor. Então, na somatória de quem concorda e quem vai ser maior, é maior número de pessoas do que quem acha que vai ser menor do que as 539. Bom, e para fechar o número agora todo mundo pode votar, indicar o número final. Como é que fica aqui de cana moída nessa safra? São 4 respostas, de 520 até 550. Estou fazendo conta aqui. Está bem próximo, então bateu aí, Caio, com o número que você projetou, né? 42% nas 540 e 20% achando que é um pouco maior, 10% achando que é um pouco menor, e entre 530 e 540 ficou o grande volume aí. Acho que tá bem alinhado com o que foi apresentado. Com isso, e vamos guardar essa informação, porque isso vai ser a nossa discussão agora, né, Betão? Vamos para a última pergunta, que é com relação à safra 22, 23, como é que fica 23, 24 em relação a 22, 23? Quanto melhor ela vai ser em relação a essa, dado também o que foi apresentado aqui da banda, da primeira banda de previsão que o Caio já apresentou. Vocês estão achando que fica mais próximo do limite de baixo ou do limite de cima?
tá jogando mais para o limite de baixo, né, Caio? Então, assim, todo mundo achando que tem uma recuperação, mas não é uma recuperação tão significativa. Voltando aqui para o nosso painel e aproveitando essa resposta, essa sensação, alguém perguntou aqui se nós estamos mais felizes com a safra, né? Estava conversando com o Jaime, se já está mais feliz com a safra que vem do que com essa, né? Mais feliz não, acho que nós podemos dizer que nós estamos menos tristes, né? Acho que essa é a sensação, né? Ninguém está muito contente com a recuperação, o que está acontecendo, mas talvez um pouco menos triste. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, também conversando com o Nilce hoje de manhã, com relação à questão de mudança climática, chuva e tudo mais, eu lembrei da história da média, né? E nós tratamos de médias aqui, né? E comemos um queijo em 2, Betão, na média comeu meio cada um. Você ficou e eu não comi nada, né? Faz a diferença, tá certo? Então, acho que a questão da variabilidade que a gente encontrou nesse ano nas chuvas foi muito significativa. Embora as médias tenham mostrado números positivos, eu acho que eu vou poder explorar um pouco nesse painel as variações extremamente grandes que a gente encontrou, inclusive com empresas e com unidades produzindo menos do que o ano passado, produzindo pior que o ano passado e com uma perspectiva de recuperação também pior, por conta do aumento de falhas e também de uma chuva que não foi tão grande coisa ainda, né? Então, diante dessa perspectiva, explorar um pouco essa variabilidade, já que muitos de vocês estão em várias regiões, eu queria ouvi-los, e pelo adiantado da hora, nós vamos fazer uma rodada só, primeiro comentando a safra 22-23, nos seus principais aspectos, e depois como é que é a expectativa e as principais visões para a safra 23-24. Então vamos começar com o Jaime aqui, que está na ponta esquerda, ele que sempre jogou na ponta direita, foi para a ponta esquerda. Bom dia a todos, obrigado, Caio, mais uma vez, estamos aqui. Falar da 22, né? Quando a gente veio aqui em abril, a gente traçou os cenários para a Nardini, a gente está cravando a safra, né? Estamos variando só 2%, porque o clima que a gente previu está se consolidando. Lógico que a gente esperava um outono um pouco melhor, por isso a gente criou um cenário um pouco mais positivo, mas acredito que nossa safra teve uma recuperação de 11%. Não estamos felizes, porque acho que a gente precisa comemorar coisas acima de 90, né? Mas estão menos tristes, né, Paulo? Então, a safra 22 não teve nenhuma surpresa, vamos fechar próximo de 140 quilos, que era o que nós projetamos também. Então, se precisar contratar aí para juntar aí com a turma, a gente dá uma ajuda, viu, Caio? Com relação a Poré, que quando eu vim aqui não quis falar, mas a gente também tem que esquecer as coisas boas, viu? Porque senão a gente vai ficar lembrando. A gente teve chuvas lá em Goiás que é extremamente fora do normal, 70 milímetros em junho que não ocorre, então é bom apagar a memória, senão a gente vai ficar chorando, né? Porque não é o que acontece. Então está muito bom a Poré, mais de 25% acima da estimativa, negócio fora do normal, mas não é a realidade, mas está muito bom lá. Para 23, é duro, né? Eu queria estar que nem o Portuguesinho, que vai ganhar o campeonato, quase ganhou ontem, né? Mas vai ganhar domingo, Palmeirinha. Nós não temos nem time bom para ganhar, o Canavial não está tão bom para ganhar o campeonato, mas eu acredito que a gente está fazendo um bom time, né? A rotação está aí, a cana-planta está boa, a gente já está tirando os caras que ganham muito e jogam pouco, né? E as áreas que vão para a reforma. E agora começa a pré-temporada, né? Que é o verão. Se a gente não fizer uma pré-temporada, não adianta, o time pode estar formado com bons jogadores, ele vai sentir lá na frente. Depois não pode virar o time do Galáctico, né? Que é o Real Madrid lá, que não deu certo. Que é a geada, que é a seca do ano que vem. Então, só fazendo um paralelo para fazer uma comparação, eu acho que a 23 deve ser uma safra melhor do que a 22, acredito pelo menos de 5% de aumento de TCH, mas ano que vem a gente não sabe o que vai ocorrer, né? Mas a gente está prevendo uma safra melhor, com uma terra melhor, a gente tem muita convicção que a safra de 23 vai começar com a terra melhor, porque a cana está se desenvolvendo, ela está mais
com uma massa maior, tem tudo para formar e chegar ela pronta lá em abril, né? Mesmo começando a safra antes. Então, acho que, em resumo, acho que é um pouco disso. 22 atendeu as expectativas e a 23 a gente tem uma possibilidade de ter uma safra maior se a gente não tiver um problema sério como a gente teve de 21, né? Jaime, será que a gente pode dizer que nós estamos jogando uma segunda divisão, esse campeonato? Não vai ser a primeira divisão? Para 23, com certeza. É a segunda divisão. Nós não estamos acostumados, nosso tricolor nunca jogou, mas tudo bem, né? Vamos lá. Mas, infelizmente, é a segunda divisão que não estamos jogando. A hora que a gente chegar no patamar de 85 para cima, a gente vai estar na primeira, mas não está na Libertadores não, viu, Paulo? É o 15 Piracicaba, isso aí. Mas tá melhorando, né, Caio? Foi campeão de novo. Vamos para frente, de gole em gole. Vamos lá. Zé Olavo, por favor, vamos lá. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder contribuir um evento tão importante, né? Bom, a Tereos é só pela localização, né, gente? Nós temos unidades que vão de Itanabi, né, até quase Votuporanga ali e entra até quase Ribeirão, né? Então é uma região que se mescla da região de Rio Preto e a região de Ribeirão, entra na região de Ribeirão. Foi a região na 21 mais castigada do estado, né? Sofremos bastante e esse ano ainda tem a cicatriz, né? Embora em abril nós traçamos uma safra aqui, que seria uma safra cana de início, estaria mais atrasada por conta da seca e geada muito forte que nós tivemos, também isso influenciou a TR, e algumas tentativas que nós tivemos de atrasar um pouco a safra, e isso ajudou um pouco naquelas chuvas que teve de maio e junho. Então, foi uma safra até um pouco maior do que nós esperávamos, né? Eu falei de uma safra que seria uma ponte, tipo uma reconstrução, né? Então, a cana de meio de final está praticamente a média nossa de safra. E a de início começou que a gente estava prevendo ruim. A referência é ruim, né? A hora que você fala do número, ó, tivemos tantos por cento acima do ano passado, mas o ano passado foi muito ruim, né? Mas mesmo assim, né, viemos com uma safra aí de produtividade com 17% a mais esse ano, e uma TR ligeiramente menor, comprometido por essa cana de início, que estava atrasada, né, fisiologicamente, e de crescimento, né. A 23, o que a gente vê na 23? Vê uma cana-planta bonita, né, uma cana-soca ainda, que tem um pouco de resíduo da 21, mas também já com sem aquela... O ano passado, esse ano, a gente não sabia o que ia nascer e o que não ia, né? Então, a gente já vê um cavinhal de início consolidado, melhor, que tem tudo para ser... Bom, mas ainda tem muita coisa para acontecer, né? Mas uma perspectiva de recuperação novamente Sim. para o ano que vem, né? Sim. Beleza. Luiz Gustavo, parceiro aí de luta, eu estou bem próximo aí de 10 milhões de toneladas, sou vizinho da São Martim, né? Estou chegando perto. E, Luiz, eu posso adiantar um número, né? Você está em duas regiões específicas, né? Com usinas em duas regiões específicas, com características diferentes e resultados diferentes. Mas ali na Grande Guariba, onde está a São Martinho, a gente experimentou nos últimos 5 anos uma média de 1.090 milímetros. Em 5 anos, até dezembro de 2021, média de 1.090 milímetros. E mal distribuído. E mal distribuído. Mas outro dia me fizeram essa conta, eu fiquei estarrecido com a questão. São 10 chuvas de 30 milímetros a menos. 10 chuvas de 30 milímetros a menos. Olha o estrago que isso faz, né? E aí a geada veio fortíssima para a gente, e um organismo que está já combalido acaba de arrebentar. Se pegar uma gripe estando bem de saúde, ele vai para tirar de letra. Se tiver mal, vai ter pneumonia. E a impressão que eu tenho, pelo meu canavial ali em Guariba, é que a gente entrou na pneumonia, está saindo da UTI agora. Eu posso dizer que nós tivemos uma safra pior esse ano do que o ano passado. Foi a pior safra que eu fiz em 33 anos. Então, eu queria te ouvir um pouco, até para ver se é a mesma coisa, para não ficar tão, ou pelo menos menos triste, né,
Obrigado, Paulo. Na verdade, um prazer participar aqui, viu, Caio? Parabéns para você, o Ciro e o Nilceu, perdão. Sempre muito bom escutar vocês. Vocês conseguem conectar muita realidade da lavoura com a geopolítica. Então, é um evento muito significativo para o nosso setor. Parabéns mesmo. A gente incentiva que continue cada vez mais forte. E estar aqui contribuindo com um pouquinho da nossa vivência que a gente está vendo também é um prazer. Obrigado. Como o Paulo falou, nós estamos em 2 regiões. Então, aqui vai de Piracicaba até Ribeirão Preto, região mais tradicional, né, do nosso setor, e também a região que tem mais sofrido climaticamente. Se vocês lembrarem, em abril, quando a gente estava aqui, eu falei um pouquinho dessa distribuição geográfica de chuva, que estava bastante irregular. A gente veio, né, da safra anterior muito seca. Eu acho que um fato novo foi o efeito da geada na safra vigente. Foi um efeito mais relevante do que as outras geadas, se o Paulo discorda ou concorda comigo, né? Assim, um efeito que a gente viu da geada não foi só na safra de 21, teve um efeito significativo na de 22, especialmente na cana de abril, maio e junho. Isso tanto em TCH quanto em ATR, né? Então, partindo desse princípio, já olhando para a safra que vem, a gente sai desse cenário. A gente sempre tem alguns locais, a gente tem medições, tem biometria, tem mais satélite, tem tudo isso, mas sempre a gente tem algumas áreas que a gente marca e vai acompanhando. Então, nós estamos numa situação hoje muito melhor do que no ano passado, na mesma data, né? Goiás, já num cenário positivo em relação ao ano passado, foi bom, esse ano foi até melhor, e as perspectivas continuem boas, né? Como diz o agrônomo, nossa profissão, sempre tem um depende. Ou seja, o ano passado a gente teve um bom outubro, mas a gente teve na região de Ribeirão Preto um veranico ali em janeiro e fevereiro, e pegou a cana no sprint de crescimento, né? Então, esse ano não está melhor, acredito que em função dessa geada, em função daquele veranico ali. Mas foi um ano bom, um ano de recuperação. Então, o Laninha vem perdendo força, a gente já está vendo uma chuva em setembro, como o Nilceu comentou, isso é muito bom, está parecendo maravilhoso, porque, na verdade, a gente está acostumado, a gente tem ali 2 normais climáticas, e quando a gente olha os 10 piores anos, né, de toda a história de chuva, os últimos 5 estão dentro, né? Então, vem de uma sequência muito austera em falta d'água, né? E até em de baixa temperatura. Então, mas por outro lado, Laninha perdendo força, setembro já com chuvas acima do normal, outubro estamos terminando, tem uma chuvinha prevista para amanhã, precisa vir já, para ficar dentro da média. Então, assim, não está nada fantástico, né? Está aparecendo normal. Previsão que novembro seja bom, e Laninha perdendo mais força, nossa expectativa é que a gente tenha um verão dentro da normalidade, é o que a gente está precisando, não é nada muito mais do que isso. Então, nossa visão é de recuperação para o ano que vem também. Ô, Luiz, você falou que depende, né? Estou um pouco preocupado, Caio, que eu ouvi dizer que o TSE vai proibir os agrônomos de usar o depende. Aí nós estamos perdidos. Luiz, então vamos fazer mais nada. Complica. Aí complica para nós. Mas só complementando, Paulo, a gente tem visto também assim, uma diferença muito grande das tecnologias, né? Então, assim, material genético. A gente fala muito de agricultura digital, que é importante, mas molécula, manejo, aminoácido, momento de aplicação, vai ter um fórum aqui de produtividade, mas a reação do material genético a essas condições. Eu vejo que nós, né, nossa profissão, nosso setor, a gente tem que se conversar cada vez mais, porque tem resposta muito diferente desses materiais genéticos, tanto aos fenófilos, quanto a resiliência aí dessa seca. Então, acho que tem muita coisa boa também, que nós vamos sair com uma canavicultura mais tecnificada desse momento. Sem dúvida, né, Luiz? Acho que muito do que vocês estão fazendo lá, que a gente acompanha, é olhar mais para o solo, né? Olhar biodiversidade, biologia no solo, coisa que eu acho que talvez seja uma fronteira que a gente tenha andado pouco até no passado e que agora está caminhando, né? Olha, Paulo, os últimos 3 anos a gente avançou muito em muitas áreas. Nutrição, correção do solo, né, fertilidade, material genético, interação das coisas. A gente falou um pouco aqui de irrigação.
Então, o uso eficiente da água, então a gente está olhando muito isso e tem resposta muito diferente para o método, para o momento e para o material genético. Então, acho que nós vamos sair melhor disso tudo. Com certeza. Ótimo. Betão, como é que tá nossa lençóis lá? Vamos ver. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Cumprimentar essa equipe pé no chão, né? O maestro Caio, Ciro, Niceu, Fernando, toda essa equipe aí que nos traz informações relevantes dentro do setor e acertativa, né? Sempre nos dá um horizonte, nada de ficarmos aí sonhando com um mundo diferente da realidade. Então, nos passa a realidade que isso é ver que eles realmente conhecem do negócio para poder estar nos passando. Isso é muito importante. Paulinho, está um pouco diferente das demais áreas. Nós estamos vindo, a nossa área lá foi um pouco melhor, o deficiente hídrico no ano passado foi mais baixo do que de vocês. Isso está contribuindo, até no caso da minha empresa, né, que é a parceira da Zilo, como todos sabem, em aumento até de produtividade pelo manejo que nós estamos fazendo, as medidas adotadas, o sistema de introdução das novas tecnologias, o manejo. Eu vejo o terceiro eixo, uma coisa importante que nós estamos utilizando. É mais difícil no nosso caso, nós temos um solo muito restrito. Daí o nosso Marcos Leandro, até nós estávamos começando a fazer um trabalho lá, ele viu que não é fácil fazer o terceiro eixo naquelas variedades, aquele tipo de solo que nós estamos utilizando. Mas isso é muito importante, que com o fator climático não nos favorecendo tanto em todas as regiões, hoje nós temos que focar muito sobre variedades, focar muito em variedades mais resistentes, variedades que são que vão dar produtividade com irrigação. Isso nós temos que pensar nisso. Nós temos que torcer para que isso melhore os preços para poder entrar na irrigação. Tem o problema da outorga, como já comentei, um monte de coisa que nós temos que acertar. Mas, graças a Deus, nós estamos, nos últimos 3 anos, aumentando a produção. Como vamos fechar esse ano novamente, com uma produção até mais do que nós estávamos previndo, porque o tempo ajudou, né? Choveu um pouco mais, foi mais distribuída as chuvas, né? Nas horas certas, onde que realmente necessita, e estamos fechando com uma terra um pouco mais baixa, pelo motivo de a cana estar vegetando mais, isso aí influencia, né? Mas, graças a Deus, está sendo mais. O que nós vamos ganhar em produtividade, nós vamos perder no preço, mas, graças a Deus, que aumentou a produtividade, né? Porque nossos custos estão extrapolando, né? Já foram, né, por toda essa preventividade que vai cair os insumos novamente, mas já o insumo desse ano já foi, né? Nós temos que ver que realmente o preço vai pegar nisso aí. Esses 2 próximos anos não são promissores, mas nós não podemos deixar de investir na lavoura. Porque você deixando de investir na lavoura, vai ser uma maneira que aí vai ficar pior ainda. O Caio falou da crise de 2008, eu me lembro muito, o meu irmão, que é financeiro, meu sócio, vamos baixar custo, vamos baixar custo, vamos baixar custo. E eu entrei, como a parte agrícola, eu diminuí o que estava mais pegando na época, que era herbicida. Eu paguei um ônus tremendo com isso, Paulinho. Nós temos um banco de tubérculos enorme lá, para recuperar depois não foi fácil. Então, acho que hoje, para fechar, se você não tiver produção, você não fecha custo. Nós temos que pensar em aumentar a produção. Nós temos que ver, é isso que eu falei, tem uma coisa que é muito importante, que chama-se manejo, que é o mais barato que tem. Aí entra o terceiro eixo, entra a adequação das variedades, entra como você condicionar solo, que isso é muito importante, biologia de solo, nós deixamos de lado, tá? Nós estamos retomando agora, estamos preocupados, tem os biológicos que estão entrando aí, que nós estamos com um problema seríssimo. Hoje, 60% dos ativos em todos da China, e eles não são fáceis para negociar. Chega na hora da negociação, sempre muda aquilo que é combinado com as empresas de químicas. Então, as empresas de químicas já estão focando nos biológicos, estão vendo um futuro promissor na parte de biológico, e para nós também, que usamos bastante o químico, nós temos que fazer aí um mix aí para poder solucionar. Outra coisa que também nós focamos bem mais, nós temperamos mais o feijão com arroz e atentamos algumas coisas que aprendemos em soja, né? Nós não somos plantadores de soja, somos plantadores de cana. Mas quando você compara cana e soja, é completamente diferente. Você está falando de uma cultura anual, uma cultura semi-perene. É difícil. Uma variedade de cana demora 14 anos, né, Marcos, para entrar no mercado. É diferente, é uma cultura, é um ciclo de 5 cortes, é diferente de uma soja. Mas os conceitos da soja nos trouxe uns alertas que estão nos facilitando, principalmente fungicida. Fungicida
corte de soqueira. Hoje, eu estava comentando com o Caio, praticamente 100% da nossa área a gente corta a soqueira. Isso também é um diferencial em produção também muito grande. Nematicida, nematóide. Quem fala que não tem é porque não fez. É fazer que vai ter infestação. Isso ninguém vê. Todo mundo fala do esfenol, fala que vai ver, tem um pouco, é o nematóide que está junto ali também. Então, tem muitas coisas que nós temos que focar e pensar em produção. Nós temos que aumentar a produção. Quanto ao próximo ano, pelas chuvas que estão tendo, agora nós precisamos ver muito bem janeiro, né? Muito bem dito, porque cana cresce aonde? É dezembro até fevereiro, que é o índice de crescimento da cana, que é 1 tonelada dia por hectare, né? Tem que ter luz, luminosidade, chuva, água suficiente. Estamos saindo de um ano, graças a Deus, nós não estamos com deficiente hídrico. Nós estamos até positivo em relação ao ano passado. Então, eu acho que a produção vai ter até um pouco melhor do que esse ano. Nós esperamos que nós temos um aumento de produção aí no mínimo de 3% do que nós já estamos já hoje. Então, é uma esperança e é um negócio que a gente tem que focar, porque nós não podemos tirar o foco da produção. Beleza, Betão, obrigado. Rogério, vamos lá, você que tem uma geografia elástica e tem bastante região trabalhando, conta um pouco para a gente a experiência dessa safra e a expectativa para a próxima, vamos ver. Bom dia a todos. Queria agradecer o Caio aqui e a Canaplan pelo convite, né? Sempre um prazer estar aqui com vocês, aprendendo um pouco mais, também contribuindo aí com a experiência que temos e a nossa empresa tem. A BP Bunge, ela está, como disse, o Paulo, está bem distribuída aí em diferentes regiões, né? Nós temos uma usina no Mato Grosso do Sul, 3 em São Paulo, na região noroeste, tem mais 4 no estado de Minas, que pegam regiões bem distintas, 3 no Triângulo Mineiro, uma na região de Cerrado de Altitude, na região mais do lado do Alto Paranaíba, 2 usinas em Goiás e uma no Tocantins. Então, a gente viveu ao longo desses últimos 2 anos todas as condições climáticas aqui, até condições muito boas, de chuva acima das médias, mais para o norte do país. Mas tivemos Mato Grosso do Sul, ano passado, 4 geadas. O canavial nosso, enfim, em julho, ele foi totalmente torrado. Depois tivemos mais 90 dias de seca entre novembro e janeiro no Mato Grosso do Sul, e a nossa produtividade lá despencou, como boa parte do pessoal no Mato Grosso do Sul. Tivemos aqui em São Paulo uma das piores secas dos últimos 90 anos, foi a região mais afetada, foi onde nós estamos. Nós chegamos nos 2 anos, 2020 e 2021, a gente teve 800 milímetros em média, e a gente não estava preparado para isso, porque no passado não investimos em irrigação, e perdemos cana, teve cana planta que morreu, né, e é a realidade. Tivemos no Triângulo Mineiro uma situação um pouco melhor do que em São Paulo, já a região de altitude em Minas foi um pouco melhor, Goiás já foi chuva na média acima da média e Tocantins choveu acima da média. Então nós tivemos esse cenário e sofremos muito ano passado também com incêndios nas nossas regiões, imagino que o setor inteiro sofreu, né, e já falo um pouco sobre isso também. Bom, chegamos em fevereiro com uma situação extremamente preocupante este ano, né? Que o cenário do canavial, brotação nessas regiões que sofreram com seca, com geada, com incêndios, um cenário muito crítico, né? Naquele momento entramos muito preocupados e acabamos entrando com uma estratégia muito forte de recuperação de canavial. A gente já tinha feito um trabalho para a cana sair do estresse rápido em setembro, outubro, que foi uma acertadíssima. A gente conseguiu recuperar o canavial logo ali, muito focado em uso de aminoácidos, e isso ajudou. E depois de fevereiro entramos muito forte com produtos estimuladores de crescimento, produtos nutricionais, e entramos também com a tecnologia que até então a gente tinha teste, mas a gente precisava recuperar o canavial, e entramos forte no uso de produtos também pré-seca, né? E é impressionante o resultado que a gente teve com toda essa tecnologia. Temos problemas no canavial ainda, de brotação, plantamos muito também nos 2 últimos anos, recuperando esses canaviais que não tinham brotado. Mas o fato é que estamos terminando a safra agora com uma safra 11% maior do que no ano passado, um TCH com 11% a mais, devemos a nossa expectativa de fechamento, e algumas regiões surpreendendo muito, né, com relação aos tratamentos que fizemos. Isso está nos direcionando já para safras futuras, uma estratégia
de melhoria de canaviais contínua. E para o ano que vem, a gente vai entrar com essa mesma estratégia e a nossa expectativa é aumentarmos em 8% a nossa produção e a gente já entra aí num outro patamar com produtividades já bem melhores, né? Estamos, em função desse aprendizado com a seca e incêndios, investindo bastante em prevenção de incêndio, reduzimos incêndios em 50% do ano passado para cá, né? Manejo de água, e aí um ponto que eu acredito que a gente tem que pensar bastante é com relação a não ter somente a irrigação como foco de manejo de água, né? Acho que tem toda uma estratégia de manejo pensando em colheita, que época eu vou colher, onde eu vou colher, irrigo, não irrigo, produtos que estimulem o desenvolvimento da cana, porque somente a água não vai resolver o problema. Então, a gente tem que pensar no sistema de manejo como um todo. Adotamos a estratégia inicialmente de irrigação de salvamento. Então, este ano nós já conseguimos salvar 40% do nosso canavial. Nosso foco é, em 3 anos, salvarmos 100% da cana colhida entre maio a setembro, justamente para evitar esses problemas. No futuro, quando tiver novamente problemas de seca, e virão, né? Só a gente lembrar de 2011, 12, a gente estar preparado. E aí, o ano que for seco, a gente está mais estruturado para passar por esse período. E aí a sequência, a nossa estratégia é chegar a 55%, e aí a gente vai começar investimentos em irrigação com déficit hídrico, principalmente focado inicialmente em pivô e gotejamento, né? Então, essa é a estratégia que está montada, nós já temos um plano de recursos já definidos para os próximos 4 anos, para chegarmos nessa estratégia. Então, nas regiões que estamos, com exceção do Mato Grosso do Sul, a gente vai ter que irrigar, isso está muito claro para a gente, principalmente São Paulo, né? Quando eu vim para São Paulo de Goiás, eu ouvia falar, né? São Paulo não precisa de irrigação. E eu acho que esse paradigma atrasou a gente em alguns anos, porque se a gente tivesse entrado antes com irrigação, não teríamos sofrido o que sofremos nesses 2 anos, né? E eu falo para vocês que nós perdemos cana-planta bem plantada, que não morreu, porque não tinha água, né? E eles pegam solos restritivos, e aí um ponto que temos que trabalhar bastante, e estamos surpresos com os resultados, é com o uso de produtos estimuladores, produtos biológicos, né? Impressionante, a gente está avançando muito no uso de produtos biológicos. Esse ano, 100% do nosso plantio é sem nitrogênio, com biológicos, a soqueira 100% com adubação nitrogenada através de biológicos, e reduzindo bastante o número de nitrogênio, e o ponto que está nos chamando a atenção é que os resultados experimentais, que a gente tem um trabalho de experimentação dando subsídio para essa nossa iniciativa, é que, à medida que você diminui os níveis de nutrientes, o biológico funciona melhor, né? É impressionante os resultados, e eu acho que é uma quebra de paradigma que a gente vai ter que aprender a trabalhar e entender um pouco mais para os próximos anos, e a gente tem investido bastante nisso. Estamos investindo bastante em adubação orgânica. Este ano nós vamos fechar 85% da nossa área, são 260 mil hectares de colheita com vinhaça, né? Nós devemos chegar nos próximos 2 anos a próxima 95, e muito foco em adubação orgânica, aproveitar ao máximo os resíduos que nós temos. Com isso, a gente espera que, ao longo do tempo, a gente vai conseguir conviver melhor com essas situações de clima e conseguir melhorar a produtividade, porque a resposta da cana a esses manejos biológicos, a matéria orgânica, é muito, muito forte, né? Então, assim, a melhoria de 11% da safra passada para essa, e a nossa expectativa é um aumento para o ano que vem de mais 8%. É isso que nós estamos trabalhando até agora, esse é o cenário nosso. E os canaviais até agora, como choveu melhor, junho tivemos uma chuva, até Goiás choveu, tivemos agora setembro a antecipação das chuvas, então o canavial entrou num processo de desenvolvimento bem melhor do que estava nas 2 últimas safras, e por isso nos dá nos deixa bastante animado com o que podemos ter para o ano que vem, continuando aí uma normalidade de chuvas. Tá ótimo, Gélio, muito obrigado. Luiz, você que roda aí o Brasil inteiro, uma interação disso com a questão varietal, que eu acho que esse aqui é talvez um dos grandes pontos do nosso setor de importância, né, de tecnologia. Como é que você traz isso em relação à questão da seca, em relação à recuperação, renovação de canavial e assim por diante? Paulinho está me ajudando, levantando a bola para poder chutar.
Paulinho, eu tenho rodado menos esses dias, porque primeiro que eu andei tirando umas férias esse dia. No início do ano, o Caio pediu Foi para... pescar, né? Isso, no início do ano ele pediu para meter a árdua tarefa de substituir o Paulo. Eu falei, por quê? O Paulinho foi pescar, me deu uma inveja danada. Agora, dessa vez, fui eu. Então, eu tenho rodado pouco, mas eu converso com a turma, né? Ontem eu cheguei aqui no hotel e liguei para escolher aí uns 9 ou 10 da nossa turma que está em campo aí, os que tem mais visão, tem mais experiência, já passaram por usina, tem visão e tem conversado com o setor para mim ter também um pouco essa pressão. Uma vez que eu não estou rodando, exceto na Anhanguera aqui, que na Anhanguera está bonito de ver, né? Mas eu fiz eu estou bem alinhado com o que o pessoal colocou aqui. Eu fiz 3 análises bem grosseiras aqui, uma com histórico aí de dados, outra um pouco dessa conversa com o pessoal e terceiro com um trabalho que a gente vem fazendo lá de dando uma olhada por satélite, o geral, né? Quando a gente olha a série histórica de setembro, a produtividade, até agora nossos números lá de benchmark está 8% acima a produtividade desse ano, superior ao ano passado. Quando você olha setembro para final de safra, pegando as últimos 20 safras, normalmente você cai aí mais uns 4% a 5%. O fechamento é 4% a 5% abaixo do fechamento do final de safra, abaixo do que está até em setembro. Exceto, o Ciro colocou bem, ano passado, 2021, foi 2% só, porque já estava tão ruim que não dava para piorar muito mais. Nosso número também é esse. Se você julgar esse 5%, grosseiramente, dá exatamente o número que o Caio apresentou aqui, próximo de 540. Né? Mas a gente fez uma enquete agora, essa semana, a Juliana está aqui, nos ajudou ele a ligar para as usinas e pediu informação como que cada um está fazendo a estimativa de fechamento de safra. Aí, essa queda de 5% diminui, está entre 2,5% e 3%. Né? Se esse número for verdade, aí esses 540 aí sobe 10 milhões, vira 550. Né? Se vai moer tudo, também não sabe, porque na conversa que eu tive com o pessoal ontem, de uma maneira geral, está todo o canavial, é mais ou menos a visão que cada um aqui falou. Né? A visão geral aqui, melhorou as chuvas primárias. Se tudo que vocês falaram aqui, de fato, a expectativa do canavial para esse fechamento aqui é bom. Né? Que exceções, inclusive regiões, por exemplo, Mato Grosso do Sul, que esse ano foi a única que está atrasada em produtividade em relação ao ano passado, o Rogério colocou aqui, isso aqui, por quê, né? Já colocou muito bem, não vou ficar repetindo. Todas as outras subiram. E a expectativa, inclusive, mesmo o Mato Grosso do Sul até agora ainda não estão recuperando tão bem, choveu para caramba. Um dos lugares que eu fui passear agora foi no Mato Grosso do Sul, fiquei lá uma semana, 6 dias de chuva, direto. E é possível, o pessoal já está falando em bizar. Lá está falando em bizar. Paraná, eu liguei também para o nosso menino lá do Paraná, está falando em bizar cana, não vai sobrar, isso possivelmente começa o março mais cedo. Região aqui do Oeste São Paulo, Araçatuba, São José do Rio Preto, estendendo safra, a gente que ia acabar por agora vai estender. Foi a região que está mais recuperando, né? Nós estamos falando em 20% aumento de produtividade. Né? O Zé Lavo colocou lá, está alinhado com o número dele, ou seja, de fato. Então, está muito alinhado. Se vai moer tudo, depende um pouco dessa questão de bizar cana, mas de um número deve ser aí para frente. Né? O único senão de tudo isso, mas já está nesse balanço, é Goiás Norte e Minas Norte, que está pior ainda a expectativa desse rapaz aqui que atende mais Ribeirão Preto, o Brambila, que alguns conhecem aqui, a percepção dele é que a região de Ribeirão tem um aspecto aí um pouco mais negativo, principalmente praga de sola. Esse fenófilo parece que a coisa está ficando um pouco mais crítico aqui. Não é, Paulinho? Então, isso aí. Recentemente, teve até um diretor de um grupo grande aqui da região que me ligou perguntando como é que está lá a questão da transgenia no fenófilos. Eu falei, estou preocupadíssimo aqui. Falei, nós estamos bastante animados, diga-se de passagem, mas ainda vai demorar um tempinho. Então, essa é uma questão que foi apontada. E além do clima do norte de Goiás, a questão de Ribeirão aqui, em termos de praga, eu diria que não só esse fenófilo, broca mesmo é um outro exemplo. Né? Nos anos de seca, isso deu uma segurada. Agora volta a melhorar um pouco o clima e tem que ficar mais atento, porque a coisa retorna.
E para o próximo ano, a expectativa é a mesma, ou seja, o Canavial está mais bonito, está mais bem preparado. Aqui foi seguido uma série de exemplos que vocês todos deram aqui, como mudou o tratamento de canavial, né? Uso de biológico, uso de fungicida, uso de estimulantes, uma série de outras condições que geram a recuperação quando vier uma condição de clima. A gente tem aquele paralelo que a gente faz lá com 2000. Exatamente, é uma situação onde pode se todos esses manejos é uma parte importante e a genética é outra parte importante. Está aqui o Lander aqui também junto. Eu fico muito feliz. O último censo que vocês colocaram lá, que o Rubens levantou, mostra a intenção de plantio hoje de um perfil vegetal muito mais moderno do que tinha anteriormente. Ou seja, o pessoal está, de fato, usando material genético dos diferentes programas, né, do IAC, do CTC, da RDESA, não lembro de ter visto ninguém aqui da RDESA, mas, de fato, buscando material genético novo, né? Com outras condições, com questão de perfilhamento maior e, principalmente, com produtividade maior, com resistência maior, com mais sanidade, né? A gente viu aí já, por exemplo, da genética de CTC, das 4 últimas que a gente lançou, 3 delas já aparecem na intenção de plantio, quer dizer, no número, né? Porque a partir de um certo número a gente corta, bota tudo em outras, né? Então, isso eu acho que vem, de fato, alavancar um conjunto disso associado à genética com as tecnologias novas, né? E com tecnologias também de proteção, como a CTC disponibilizou aí do controle de broca através da biotecnologia, o conjunto disso leva a esperar, de fato, e o clima muito favorável, também concordo que a expectativa para a safra que vem é muito otimista em termos de produtividade, né? Sem falar de preço. É isso aí. Muito bom, beleza. Bom, já indo para finalizar o nosso painel, poderia dizer que, primeiro que a gente está menos triste, né, Jaime? Não está feliz, mas está menos triste. Menos triste porque está conseguindo aplicar tecnologia, está chovendo um pouco melhor, tem coisas novas, tanto de variedade quanto de novas práticas que a gente está incorporando e hoje conseguindo fazer isso no setor e que devem trazer resultados positivos. Por outro lado, nós pulamos do 10º andar, estamos no 6º. Vamos ver quando chega no chão. Tem muita água para passar debaixo da ponte ainda, vai longe, né? E a gente espera que consiga voar antes de chegar no chão, né, Jaime? Muita água role. Não, que não role, que só caia tranquila, levinha, sossegada. Bom, esse já é mais complicado, né? Vamos ver como é que vai ser. Hoje é caro coroa, pelo jeito que a coisa tá. Mas só para finalizar, eu queria aproveitar um gancho que surgiu aqui, que é a questão de incêndios, né? E a gente tem aqui na BAG Ribeirão Preto, que muitos dos senhores fazem parte, capitaneada pela Mônica, uma campanha já de longa data, 5º ano, né, Mônica? 8º ano de campanha de combate a incêndio, cujo objetivo é conversar com a sociedade e tirar a pressão que a gente vem sofrendo ao longo desses anos todos. E a gente está encerrando, obviamente, começaram as chuvas, a gente está encerrando a campanha, mas eu pedi licença para a gente passar, no retorno do intervalo, o nosso vídeo de encerramento da campanha, que eu quero que fique como um convite para que todos participem o ano que vem conosco na BAG, dessa campanha que é tão importante aí para o setor, em termos de imagem, em termos de fazer alguma coisa proativa e positiva, para a gente melhorar cada vez mais a situação aí de incêndio no canavial. Gente, muito obrigado a todos pela participação. Caio, de novo, obrigado pelo convite. Está encerrado mais esse painel. Obrigado.